Bom dia, o Diário de Itumbiara chega aqui direto do Estádio Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. E hoje nós temos atividades aqui, né? O Real Clube está realizando aí uma avaliação técnica, está buscando jogadores aí para as disputas do Campeonato Goiano Sub-13, Sub-15, Sub-17. O Sub-17 não está tendo avaliação, né? Mas Sub-13 e Sub-15, sim, começou 8 horas e a gente vê aqui quase 100 crianças, né, e adolescentes aí que estão aqui mostrando o seu futebol. Lembrando aí que o Real Clube disputa o Campeonato Goiano na categoria Sub-13 e vai ter aí como adversários, né, a PEC Morrinhos Olímpio, lá de Caldas Novas, São Cristóvão, que é de Itumbiara, América, Bela Vistense, Império e Cerrado. Eu vou ajeitando aqui, né, para chamar ali os nossos convidados aqui para falar com a gente. O Jander. Também o técnico Wellington Valadão, o Galo. Ele vai falar sobre isso, né? Lembrando que no Sub-15, o Real Clube disputa aí com o Real, na chave, né? Olímpio, APEC, Independência, Cerrado, Campinas e Aparecida e ainda a ABD. São 8 times, né? No Sub-13, que o São Cristóvão participa, são cerca de 10 clubes. E no Sub-17, mais regional aqui, né? Nós temos o Real, Goiatuba, América, Morrinhos, APEC, Wilson Goiano, ABD. Mas nós vamos chamar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue falar ali com o pessoal, o professor Wellington Valadão, com o diretor Jander. Vamos ver se a gente consegue falar com eles aqui, para falar sobre essa avaliação, falar sobre essa disputa do Campeonato Goiano. Deixa eu ver aqui se eles vão me atender. Jander, você pode falar? O Douglas Pimenta está aqui firme acompanhando, né? O Douglas Pimenta, que é irmão do Adriano Pimenta. E tem aqui o professor Wellington Valadão, né, que acompanha aqui essa avaliação. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Tá vindo ali. Vamos falar com o professor Wellington Valadão. E tá chegando aqui e vai atender a gente. Professor Wellington Valadão, bom dia! Muito obrigado aí por receber a gente. O Diário de Itumbiara está acompanhando aqui mais essa avaliação. O Wellington Valadão, que tem toda uma carreira no futebol construída aqui em Itumbiara, né? Já jogou pelo Real Clube, já jogou pelo Itumbiara, já jogou vários campeonatos, Mato Grosso, Minas Gerais, tem toda uma experiência e está prestando aí a sua colaboração para o Real Clube. O Wellington também, que foi secretário de esporte, continua na equipe, conhece bem o esporte aqui. Mas hoje nós vamos falar de avaliação, professor Wellington. Mais uma avaliação do Real, mais uma temporada, né? Sub-13, Sub-15, Sub-17. Foi bem preparado aí, o pessoal está trabalhando. Como é que está ocorrendo essa primeira avaliação do Real nessa temporada 2025? Professor Wellington, bom dia. Bom dia, Nilson, bom dia a todos. Prazer estar novamente aqui a campo, trabalhando com essa criançada, com essa molecada, revendo nossos amigos, né, que desde já a gente agradece sempre a sua cobertura, toda a vida, independente da cor da camisa, sempre abraça a bandeira do esporte itumbiarense.
Bom, isso é um 2025 meio que diferente, né? Nós estamos começando um trabalho agora com as 3 categorias ainda, vamos continuar com o 13, o 15 e o 17, sendo que hoje a avaliação somente para os 13 e para os 15. E a gente já começar a preparar porque o tempo é curto e a partir do mês que vem já começa as competições do Campeonato Goiano. Então a gente já vamos dar uma observada aqui nos garotos aqui de Tumbiara e da região, para a gente formar uma equipe mais forte. Vamos chegando mais aqui, professor. Deixa eu ajeitar bem a imagem para o professor sair bem, né? Que faz um belo trabalho aqui. Vamos. O Douglas Pimenta, que é o nosso câmera do TV Real, hoje está ali só anotando, né? Então, aí nós temos que fazer tudo aqui. Vamos pôr ele para trabalhar. Vem filmar, então. Ó, a gente, todo mundo trabalha, né? Mas vamos lá, o Hélio tem, o Galo, né, artilheiro Galo, tem a experiência no profissional. A gente observa aí que parece que dá mais trabalho, né? Pra você ver, um profissional é um campeonato só, aí 3, 4 meses. Agora o Real Clube é o ano inteiro, então é muito mais difícil. E trabalha com crianças, com adolescentes. Fala dessa experiência, vai mais de 5 temporadas, e o Real está no Campeonato Goiano, né? Após pandemia aí voltou com tudo, disputa a primeira divisão. Fala desse trabalho com crianças, né? Que não é fácil, né? O Galo teve experiência profissional e agora é uma dedicação maior, né? Exige mais do técnico, né, Hélio? Exatamente isso, porque é o seguinte, você trabalha com o sonho das crianças, né? Então isso aí você tem que ter uma paciência a mais, a gente tem que entender o processo, que não é um jogador formado ainda, ele tem as deficiências, a gente tem que trabalhar muito a coordenação motora, que dificilmente isso é feito nas escolinhas, então isso é uma crítica sim, tá? Para que as nossas escolinhas comecem a trabalhar as valências do aluno, para que ele possa, quando chegar nessa categoria que já vai entrar numa competição, você não perca tanto tempo. Então, a gente avalia muito esse lado, né, da coordenação motora do aluno, para que ele se torne um atleta. Que não basta ser só o bom de bola, né, o fintador ou fazedor de gols. É lógico que isso ajuda bastante, mas você tem todo um processo que é trabalhado e a gente procura fazer isso no dia a dia. Tanto é que o Real trabalha todos os dias da semana e, logicamente, tem as competições, que é um nível altíssimo, você que acompanha, sabe o quanto é difícil você preparar um atleta a nível de competição. E, graças a Deus, o Real vem sendo muito feliz, revelando muitos jogadores aí, a gente já está até já exportando alguns, né? E esse é o trabalho que a gente tem que fazer em realizar o sonho dessas crianças. E vamos aproveitar, né? Pode ficar mais uns minutinhos, né, Ayrton? A diretoria aqui, qualquer coisa o Pimenta lá não vai descontar não, né? Vamos aproveitar a experiência do Galo para o pessoal saber, né? O professor, o tanto que ele conhece, né? O Hélio Valadão começou assim também, né? Aqui nas categorias de base do Itumbiara, naquele tempo que tinha Túlio Maravilha, era cheio de craque. Vamos primeiro... são tempos diferentes, né? Mas parece que naquele tempo, o professor fala aqui que tem uma formação também técnica, né? De educação física, foi para a academia, né? Estudou e tem a experiência de campo. Parece que naquele tempo surgiam mais craques, tinha mais facilidade. Era questão... Hoje é muito escolinha, né? Muitos ensinamentos. Naquele tempo era menino jogando para todo lado. Tem muita diferença da década de 80, década de 90 para agora? Qual que seria essa diferença? O professor que estudou na academia e viveu também a formação dentro dos campos de futebol. Olha, Nilson, é uma pergunta boa, porque antigamente a opção de lazer da criança era bem menos, né? A gente tinha aí os campinhos de futebol, os campinhos de terra, onde você participou também muito disso, quando você jogava nos campos aqui em Tumbiara, no Vila Rica, no ABC, lá nos Eucalipto, onde era terra mesmo. Então, quando chovia, aquele barro, a bola pesava quase 5 quilos.
Então a opção era muito pouca de lazer. Hoje o futebol é o menor lazer que hoje a criança utiliza, né? E como eu disse antes, hoje não é tão trabalhado as valências, a coordenação motora da criança. Então isso dá uma dificuldade muito grande. Então eu acredito que assim, o futebol, no Brasil, ele não para de brotar. Só que você tem que dar esse incentivo, você tem que já começar essa preparação, deixar a criança brincar mais, né? Não querer elitizar ou um europeu, né? Eu ia arrumar uma palavra aqui, mas foi difícil. Porque a gente tem que pegar as nossas raízes. O que o garoto tem de qualidade e a gente tentar implantar isso para dentro do futebol, trazer para dentro da competição. Não é fazer a minha vontade, a vontade do professor. Então, logicamente que é diferente, mas você jamais pode tentar tirar a qualidade do atleta. Então, a gente deixa aproveitar bem principalmente esses jogadores que têm mais habilidades, e a gente vai implantando algum tipo de tática para que ele possa desenvolver e, logicamente, evoluir. Que não adianta também ser só bom de bola, ele tem que ter uma infinidade de valências, onde que ele, quando chegar fora aqui do Real, ele possa trabalhar isso aí sem ter dificuldades no mercado do futebol. Vamos aproveitar, professor, falar da experiência, relação com família, né? A gente observa aqui no fundo, são ali dezenas de pais acompanhando, né? Sempre o pessoal tem aquele sonho, né, do filho se tornar um jogador de futebol. Esse projeto, né, do Real Clube vai muito além disso, né? Que não é só tornar um jogador de futebol, é uma formação, né, com valores, questão de própria saúde, de ambiente, a formação social, cultural. É um projeto que vai além de fazer um jogador de futebol, né, professor Wellington? Exatamente, porque nem todos que estão aqui ou estão participando das competições vão se tornar jogadores. Na realidade, é uma minoria esmagadora, né? Se você, hoje, nesses 2 anos que o Real está trabalhando, já em praticamente 5 competições, nós conseguimos revelar 3 jogadores. Quer dizer, e já foi muito, né? Hoje nós temos um destaque, o Maradona, que está no Paranavaí, o próprio Antony, que está despertando interesse agora do Mirassol. Nós temos o Gabriel Felipe, que já fechou o contrato com o Mirassol, e o Mirassol hoje é uma equipe da primeira divisão do futebol brasileiro. Então isso nos engrandece muito, que você está pondo esse jogador no mercado e eles não estão tendo essa dificuldade. Então a gente tem que ter esse cuidado, que nem todos têm a mesma valência, nem todos têm a mesma categoria, a mesma qualidade, mas pelo menos eles têm que crescer dentro de uma disciplina, né, tanto técnica como tática, e principalmente uma disciplina fora de campo, para que, não dando jogador, ele seja um cidadão de bem, um cidadão que vai trazer alegria para a família, né? E você disse bem, né? O tanto de pais que tem aqui, logicamente que são todos treinadores, né? Todos entendedores, mas a gente tem que ir contra os treinadores também. A gente tem que fazer o que é melhor para o clube. Vamos falar um outro aspecto, vamos explorar aqui. Libera aí, né, Pimenta? Pode perguntar mais, né? Então vamos lá, o Jander também. Essa facilidade que o Real tem, né? Tem na diretoria, o presidente, o Adriano Pimenta, jogou na Europa, jogou no Brasil, formado lá nas categorias de base lá em Campinas, né? O Guarani, andou o Brasil inteiro aí, craque do futebol. Hoje participa aí no Paranavaí, vários clubes, né? Aqui em Goiatuba, ajudou a formar time. Eu vejo o Jander, né? Ele tem até eu até aprendi, né? A gente vendia laranjinha, aí ele picolé. Fala quem não anda não consegue vender picolé, né? Então a gente vendia laranjinha no tempo lá do Paranaíba, né? Então, tem que andar, tem que rodar. Agora eu quero falar mesmo da facilidade que tem o Real, esse intercâmbio, né? Por exemplo, eu vejo sempre o Jander lá, viajando Mirassol, hoje um time da primeira divisão. O Adriano Pimenta, que é presidente, andando o Brasil inteiro, né? Campinas, Goiânia, São Paulo, Paraná. A facilidade que ele tem, né? O próprio Galo, essa vivência no futebol facilita. O Real
é um ponto, né, forte do Real, esse intercâmbio no Brasil, que facilita, né, colocar jogadores em outros clubes, né, Wellington? Exatamente. Você disse bem, a nossa equipe técnica ela é muito boa e muito forte, né? Isso aí nós temos uma retaguarda boa, o próprio Douglas, que é na parte financeira, o Charles, que faz todo o trabalho documental, o Jander é o nosso Severino, ele faz de tudo, ele corre, né? Fica. Isso, sem contar a comissão técnica com o Eduardo Pintinho, o próprio Rodrigo Santos, o novo treinador da equipe do Sub-13, que é o Rodrigo. Então, essa é uma equipe, fora que a gente ainda está em negociação com o PC, ou um treinador de goleiros. Então, tem assim, de repente você até deixa de falar alguns nomes aqui. E, logicamente, os pais, né? Tem os pais que ajudam bastante, né? Nessa parte extra-campo. Então, o Real é essa família, mas é uma família forte, uma família que quer ver o bem do clube, né? E formando, nesse aspecto, uma qualidade muito boa fora de campo. Quando chega dentro do campo, aí é mais com a experiência que a gente tem de repassar o que deve ser feito para os atletas, né? Para que o clube desenvolva, para que ele fique no cenário ali disputando uma competição aceitável. Então, é importante isso aí. E o Real, ele nasceu dessa forma. É uma equipe que o torcedor tem uma simpatia muito grande, né? Ele não tem aqueles... Lógico, talvez tenha um ou outro que torce contra, mas, num geral, a comunidade de Itumbiara aceitou muito bem o projeto, que é um projeto saudável, um projeto que dá oportunidades para os garotos. Vamos aqui para o último bloco, então, o professor Eto Valadão, o Galo. Real Clube, então, participa no Sub-13, vai enfrentar a PEC aqui de Morrinhos, do Roger Goiano, né, meu volante. O Morrinhos, o Olímpico lá de Caldas Novas, São Cristóvão aqui de Tumbiara, que está surgindo, segunda temporada do São Cristóvão, a América de Morrinhos, Bela Vistense, o Império de Pires do Rio, o Cerrado, que tem uma boa estrutura, e o Trindade, né, que é uma força na base. Sub-13, como é que está o Real Clube? Nessa avaliação hoje, como é que está o elenco? A expectativa é de juntar mais quantos jogadores que passando aqui, vai para mais um período de teste? Como é que Sub-13, primeiro, professor? Esse Sub-13, ele é avaliado agora, os garotos que são selecionados hoje aqui, fica mais uma semana com treinamentos. Hoje nós temos uma parceria com Araporã, com as escolinhas, com os atletas de lá. E, logicamente, nós temos também com Cachoeira Dourada, nós temos com aquela região ali, Nilópolis, Almerindonópolis, Buriti Alegre. Então, o pessoal de Centralina, que tem alguns jogadores. Então, a gente começa a formar. Esse Sub-13 é o que mais tem atletas de fora da cidade de Itumbiara. Itumbiara, por incrível que pareça, o quantitativo é muito pequeno, pelo tamanho da cidade. E a gente, como não pode parar, logicamente que a gente dá a oportunidade para esses garotos da região. Temos uma competição difícil e os concorrentes aqui da região torna-se clássico, né? O próprio São Cristóvão, que é o segundo ano, é o primeiro ano no Sub-13. Então, isso vem engrandecer o esporte, o futebol aqui em Itumbiara e dar mais oportunidades. É muito importante a participação de todos e, logicamente, a gente busca uma qualidade melhor para que o Real continue sempre disputando bons jogos e permanecendo nas divisões. Sub-13 e Sub-15 foram as categorias que o Real teve mais resultado, né? Tá colocando jogadores aí no mercado de futebol. Sub-15 o Real joga com o Olímpio, lá de Caldas Novas, a PEC de Morrinhos, Independência, o Cerrado tá aí também, Campinas, Aparecida e ABD. Sub-15 revelou aí o Maradona, artilheiro nato, né? Faz gol igual o Galo, ou até mais, né? Parece que velocidade... Tem muita característica do Galo. Você ensinou alguma coisa pro Maradona ali, Galo, mas hoje já é nato. Fala aí desse Sub-15. Na realidade, o Maradona, ele é um menino que veio lá da divisa do Mato Grosso com Goiás e veio para o SESI aqui, foi uma indicação do professor Braga. Nós, observando ele, fez um campeonato excelente no Sub-13. Foi para o Sub-15, foi artilheiro também sendo Sub-13 e hoje, por incrível que pareça, ele ainda é Sub-15, né? Ele está emprestado ao Paranavaí, é um garoto que tem muita vontade, logicamente que ele tem que fazer um trabalho mais específico nele, né? Porque é um atleta que vai se transformar num jogador.
eu não tenho dúvida disso. Mas só que tem outros que vão surgindo aí. Nós estamos observando alguns que têm até a mesma característica, que vão comparecer agora no Sub-15. Tivemos um excelente campeonato do Sub-13, tanto é que nós estamos subindo mais de 8 jogadores do 13 que vão compor com os que tinham 14 do ano passado, que são o Sub-15. Permaneceu, se não me engano, 6 atletas daquela equipe do Sub-15, então eu acredito que o Sub-15 será o ponto de referência em termos técnicos para a equipe do Real. Eu confio muito nesses atletas que já permanecem no clube já há 2 anos, é um trabalho de praticamente 2 anos com ele, e mais o que a gente observar agora na próxima etapa de treinamentos, para a gente fortalecer ainda mais esses atletas. Finalmente, o Sub-17 joga contra o Goiatuba, a América Morrinhos, a PEC também de Morrinhos, o Wilson Goiano, a Abadia. O Sub-17 ali já é um passo quase chegando ao profissional. É onde o Real, né, a médio e longo prazo aí tem projetos nesse sentido. Sub-17, como é que está essa formação? Nem vai fazer avaliação, porque já tem um elenco completo, pronto para estreia no Campeonato Goiano, Wellington? Na realidade, esse elenco ele vai ser avaliado, né, nas próximas semanas aqui, devido até a pouca procura, né, dos atletas. Nós estamos em reunião constante com o presidente, porque assim, essa categoria, ela praticamente ela já está definindo se vai ser jogador ou se vai parar. Então, nós tínhamos aí até uma base boa, do ano passado, mas essa base estourou a idade e estamos tendo dificuldade na procura de atletas. Então essas reuniões aí vão definir se a gente vai buscar alguns atletas de fora para a gente fortalecer. Como você disse, é o último passo para chegar no profissional, né? Que depois o Real não trabalha com sub-20, que eu acredito que com 17 anos já dá para definir se o atleta vai ser um jogador ou não. Então, o trabalho está sendo feito esse. Só resta saber nessa semana se nós vamos trazer alguns jogadores de fora, mas isso vai ser decidido entre a diretoria, com o nosso presidente Pimenta, para que a gente possa também fazer um bom campeonato. Professor Wellington, muito obrigado pela atenção. A gente tomou muito tempo, né? Está ali avaliando e é quem tem o olho clínico, né? É o professor Wellington que dá essa palavra final, né, professor? Não, tem os meninos da comissão ali, já está. Eu já vou partir agora no Sub-15, né, que é a categoria que eu vou treinar. E lógico, aqui no 13 a gente pode dar alguma opinião, outra, mas está ali bem representado pelos Rodrigos que nós temos e o professor Eduardo. Uma última pergunta, curiosidade. O professor que era centroavante, artilheiro, na hora de fazer essas avaliações aí, acaba influenciando a carreira do jogador, e até porque, né, quem pode ganhar mais dinheiro é quem faz gol, né? Mas aí tem outras posições bem difíceis de arrumar hoje, né? Laterais, meias, que isso vale ouro. O que o professor olha mais ali no setor de campo? Tem influência olhar para o atacante, aquele que faz gol, ou como o professor olha todos os setores e as características de cada jogador? Bem, aí vai dependendo muito da categoria que você está formando, né? Nós, como eu disse para você, o nosso Sub-15, né? Nós fizemos algumas observações fora, em algumas peneiras aqui na região, observando bons jogadores de nível do Maradona, assim, porque você precisa do arremate final. Isso aqui não é por eu ter jogado como atacante. Mas você tem que observar o posicionamento, porque você não vai só atacar, você tem que defender, né? Você vê o posicionamento, o jeito do jogador dominar, a postura dele dentro de campo, isso aí é tudo observado. Então, logicamente que o que faz o gol é o que chama mais atenção, mas para ele fazer o gol, você tem que fazer todo um trabalho para que essa bola chegue com qualidade. Então, isso é o que é feito aqui. E desde o goleiro, que também o goleiro é uma posição muito difícil mesmo, por ter tão poucos, né? Então esse é um trabalho que a gente faz também. E, num geral,
é gostoso ver a disputa de posição deles, né? Todos, né? De atacantes, porque todo mundo pensa que jogar de atacante é fácil, fazer os gols é coisa fácil, mas não é, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para não estragar o jogador. Por isso que o Real gosta de fazer um trabalho bem coordenado. Só uma última pergunta, né? Eu tomando muito tempo, mas é bom o papo aqui com o professor Galo. Eu ouvia, né, quando o Tele Santana era treinador, ele falando, né, que para formar ali os esquemas táticos, tudo, o pessoal precisa ter, o jogador precisa ter o básico ali, né, cruzamento, domínio, cabeçada, chute. O professor ensina, corrige isso, como é que é, assim, a última pergunta, é possível corrigir, e é mais fácil com as crianças corrigir isso, para o jogador ter os fundamentos, o mínimo, para poder depois o treinador trabalhar com a questão tática? Não, trabalha muito, muito mesmo. Principalmente o cabeceio. Eu volto lá na nossa conversa lá no início. A coordenação motor é muito importante nisso. Então é o tempo de bola, é o cabeceio correto, é o movimento de cabecear a bola correta, tanto para fazer o gol quanto para tirar essa bola, o domínio, o que fazer na hora do sufoco, né? Trabalhar essa bola utilizando o campo todo. Então tem uma infinidade de aspectos que você tem que trabalhar com o atleta. Porque o atleta nessa idade, principalmente agora do 13 para o 15, eles acham que assim, já sabe tudo e é completamente diferente. Talvez o pai, é onde eu te falei, o pai ele não pode nem participar de treinamentos, porque é um treinamento muito árduo e a cobrança é muito grande. Então é esse trabalho que começa no 13, mas tem uma intensidade muito grande no 15, para quando chegar no 17, você já chega já com os melhores e com os que vão praticamente seguir as suas carreiras. Então a participação do professor, do técnico, é muito importante nessa hora aí, né? Porque aí já não é o professor, já é o técnico mesmo, porque ele tem que ensinar o posicionamento, os fundamentos e como que ele quer que o time jogue, né? Se você pega a qualidade do atleta e fala, olha, eu quero que você faça isso usando a sua habilidade. E graças a Deus isso vem dando certo e com certeza vai continuar. Muito obrigado, professor. Vamos liberar o senhor aí para trabalhar, porque já tem uma nova turma ali que vai entrar em campo, vai precisar ouvir a palestra inicial. Muito obrigado e boa sorte em mais essa temporada aqui à frente do comando técnico do Real. E eu agradeço e já deixo as portas abertas. Você já é um membro do Real, né? Não é um torcedor coração de lobo, mas faz parte da nossa família também. E vamos juntos no ano 2025 ser felizes, dando a oportunidade para os nossos garotos. Falar em coração, né? Eu e o Galo nós sempre encontramos aí no Brasil, encontramos em Brasília recentemente, porque o coração dele é Vasco. O meu é Flamengo. Os outros a gente até gosta, mas paixão primeira é o time carioca lá, né? Ou já amo o Real mais do que o Vasco. Não, Real primeiro agora. O Vasco é aquela paixão de menino, né? E isso é muito bom, isso é muito gostoso, a gente ter essa rivalidade, a gente viajar juntos, fomos aqui em Uberlândia ver o Vasco apanhar, mas agora, em termos de Vasco da Gama, a gente está formando um time melhor para a gente não passar tanto sufoco que a gente vem sofrendo aí nos últimos 10 anos, né? Graças a Deus o Real dá uma alegria para nós aqui. Bom trabalho, professor. Vou liberar o senhor que o senhor tem que palestrar ali. E vou pegar o Jander, porque, como ele diz, os meninos não param. E a entrevista aqui foi longa, né? O pessoal acompanhando aqui. Foi quase uma hora falando com o professor Galo. Espero que não tenha atrapalhado aqui o trabalho, né, de avaliação que ele está observando os jogadores. E a gente vai ouvir agora alguém da diretoria, né? Ouvimos quem está no campo, mas para poder o time entrar em campo tem um trabalho que não é nada fácil. Como diz o meu amigo Jander, meu monitor aqui, deixa eu ver se nós estamos bem, porque o Douglas Pimenta está trabalhando aqui no Real. O pessoal trabalha muito, né? Porque é uma família, né? Tem, como o Galo estava falando, uma parte técnica, o outro lá trabalhando com documentação como diz o meu amigo Jander, né? Quem não anda, não vende picolé. Mostrando aí uma só frase que precisa muito trabalho. E o que não falta no Real Clube é muito trabalho, né? Para colocar, eu falava com o Galo, Jander,
colocar, é mais difícil até que profissional, que é ali uma temporada, um campeonato, 3, 4 meses, hoje bem curto. O Real não, é o ano inteiro e trabalhando com crianças e adolescentes. Jander, bom dia. Vamos primeiramente falar sobre a organização aqui dessa avaliação sub-13, sub-15, como é que está funcionando. As inscrições aí foram à procura dentro do esperado. Conta pra gente como é que está sendo essa avaliação hoje aqui no estádio JK. Bom dia, Nilson. É uma alegria estar aqui no JK novamente e tendo a sua presença. Eu acho que nada é possível sem a ajuda de todos e a bênção de Deus. Mais uma avaliação, estamos indo para o 2º ano consecutivo do Real, trabalhando as categorias de base. Como você disse, é um trabalho árduo, é um trabalho feito a várias mãos, com muita humildade, mas com muita seriedade. Então hoje a gente está aqui fazendo a avaliação do sub-13 e 15, cerca de 83 atletas da nossa cidade e da região, e está sendo avaliado aí por uma comissão que é voluntários, treinadores e que tem toda uma história no futebol, seja no profissional como o Galo, os meninos do Amador, o Rodrigo, que agora de Araporã, vem ser o treinador do Sub-13. Então a gente está fazendo um negócio bem transparente, com muito carinho, né? E com muito respeito para todos. O Real não é do Adriano Pimenta, ele deixa isso muito claro sempre que conversa conosco. O Real é da cidade de Itumbiara, é da comunidade de Itumbiara, é das cidades circunvizinhas, e nós, né, trabalhamos cada dia para melhorar algo mais. Falhas nós todos temos, mas o Real é isso, é uma família. E como família, tem acertos e tem erros, mas que sempre quer o bem de todos. Para colocar um time numa competição, né, a gente não é só o uniforme, a bola, precisa de toda uma estrutura, né? E trabalhar com criança precisa ainda muito mais. As parcerias do Real, por exemplo, com universidades aqui, para ter, né, um tratamento aí interdisciplinar, né? O atleta não é só futebol, né? Vai ter aí questão, nos outros anos a gente observou trabalho do departamento psicológico, nutricional, odontológico. Para essa temporada, essa estrutura fora do campo está mantida? Não só está mantida, Nilson, como vem várias novas oportunidades de atender as crianças que estão no nosso projeto Real Clube. A gente está lançando, né, os Crias do Lobo, e os Crias do Lobo começa já com realidade, atletas que já estão em outras equipes, e mudar o panorama e o ambiente onde esses garotos vivem. Porque não é só futebol, é muito mais do que futebol. É o slogan do Real, você sabe, é formando seres humanos. E para isso a gente precisa que tenha várias outras pessoas junto conosco. É fundamental o que o prefeito Johnny faz conosco em ceder o espaço para ter os treinos, o apoio do secretário Dante com o espaço para a gente treinar sempre muito bem cuidado, e também o transporte. E assim como os órgãos públicos, as empresas privadas também estão começando a entender o propósito do Real. A gente está com a MF Auto Center, que é o dono do River Plate, que vai para o 2º ano como patrocinador, parceiro. O valor é um valor que ele que definiu. Nós não definimos o quanto vale a marca, mas a gente quer parceiros. E essa semana eu tive a alegria de ter conversado com o Luiz da mídia, que também vai nos ajudar. Como a Vanessa, lá de Cachoeira Dourada, todos os jogos, aquelas frutas que você vê, é ela que faz a doação. Então, assim, fora de campo, graças a Deus, Nilson. E aí a gente não pode esquecer de você. Você leva o Real com você, você leva a verdade com você, a transparência e todo apoio. Você é o meio de comunicação que hoje é um dos pilares dentro de Itumbiara, tanto no Facebook quanto no Instagram, com a sua página. Então, assim, nada melhor que ter tentáculos, e você é um deles, e você pode até dizer como é que você vê todo esse trabalho fora. O apoio continua. A gente observa, né, o futebol, por exemplo, é uma coisa recíproca, né? Nós participamos, acompanhamos o Real, mas tem muito retorno para qualquer empresa de mídia. É toda uma cadeia funcionando nesse sentido, né? O espaço e a audiência. O pessoal gosta muito de futebol. É no Brasil, na Europa,
é uma paixão do brasileiro. Então, esse esforço vale muito a pena nesse sentido. Nós falamos aí questão dos serviços, né, oferecidos pelo Real para esse pessoal, as crianças e o adolescente. Em termos de projeto, né, hoje tem essa parceria com o município, questão de campos, questão de transporte. Mas o Real tem um planejamento, o projetos no sentido de ter seu próprio CT, de ficar, estruturar nesse sentido. Uma das coisas que a gente não faz no Real é vender sonho. A gente tem no Real propósitos e todos os planejamentos a curto, médio e longo prazo. Se eu disser para você que a gente não tem a longo ou médio prazo o intuito de ter um CT, eu estaria omitindo para você a informação. Temos sim, inclusive a gente tem isso desenhado no papel já por um arquiteto, a gente tem a área que a gente gostaria que fosse naquelas medidas, tem sim, mas isso custa muito dinheiro. Isso custa muito investimento. Para você ter uma ideia, hoje todo mundo fica falando de CT. O Mirassol, que hoje é uma referência, no CT, para começar a funcionar, foi 8 milhões que foram gastos no CT em base de estrutura. Então, assim, imaginem aqui na nossa cidade, um time que é uma associação, que tem um projeto sub-13, 15 e 17. Se eu disser para vocês que a gente vai ter um CT daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou cair no descrédito. E o Real não faz isso. O Real não vende sonho. Mas, dentro das condições de planejamento a longo prazo, isso não só passa pela cabeça do presidente, como é um dos objetivos dele e de toda a diretoria, ter o CT. Então, essa questão do CT eu acho que está bem clara. E as outras coisas, elas vão acontecendo com o tempo. 2 anos consecutivos na categoria de base, com todas as dificuldades, eu acho que a gente já demonstrou a transparência, a gente já mostrou que a gente veio para ficar. E agora, no meio do ano, tem a 3ª divisão. Lutamos, você participou o ano passado, você viu quantas visitas a gente fez, quantas reuniões, a gente não conseguiu. E aí você perguntou para mim, assim, faltando alguns dias para o Congresso, Jander, vai na 3ª? Eu te respondi assim, Nils, nós não vamos, porque hoje o Real não tem dívida e a gente não quer sair de uma competição com dívida. Hoje o Real tem em seu nome, em seu escudo, uma situação muito limpa dentro da cidade e a gente não quer sujar de forma alguma. É planejamento. Eu estou citando para você porque a gente está há mais de 2 anos rodando e a gente quer buscar que o Real esteja na 3ª divisão. Vai ser esse ano? Depende de apoio dos empresários e depende de apoio do poder público. Falta de vontade e vontade de trabalhar, não é. Nós estamos andando pra caramba, eu aqui e o Pimenta, onde ele está, conversando com jogadores que são da empresa que o Pimenta trabalha, empregados e tendo destaque tanto no estado de Goiás como no estado de São Paulo, que podem no futuro compor o Real numa situação de intervalo de competições. Então, assim, é muito complexo, mas existe um planejamento e um planejamento muito sério do Real em todos os âmbitos, categoria de base, profissional e o CT. A gente observa, né, o Jander, né, falava aqui do Mirassol e outras equipes que criaram uma estrutura boa, principalmente São Paulo, né, ou revelação de jogadores que tornam possível, né, obter recurso ou a chegada de uma SAF. O Real a associação, continua como associação e busca, né, no campo, se tiver revelações aí pode facilitar isso. Nós observamos que foram orçamentos bem apertados, né, com a participação de familiares, a diretoria buscando apoio, né, das cidades vizinhas e todo mundo colaborando, cooperando, o município cooperando. Para essa temporada 2025, o orçamento está melhor? Porque explicando, né, para o pessoal, jogar futebol não é só comprar a bola, né, e as camisas. O Real mesmo, por hoje, já tem uma despesa alta aqui, tem questão apesar de não pagar os profissionais, mas tem um custo, né, o custo é alto. Qual que é o orçamento para essas 3 categorias? Está melhor nessa temporada 2025, mas continua assim, bem apertado, mas sempre funcionando a temporada inteira. Como é que é esse planejamento para 2025, Jander? Ô Nilson, o maior patrimônio que o Real tem são os atletas. E os atletas, no Real, eles não têm mensalidades, eles não pagam para jogar no Real. As famílias
que se sentem à vontade fazem contribuição. Então isso não é regular. Então primeiro a gente fala, o real ele tem que funcionar. E como que ele vai funcionar? Com recursos. Então hoje todos os nossos treinadores são voluntários. A gente não tem custo com treinador. Hoje o custo do real é lavagem de uniforme, a arbitragem, as taxas da federação, a pintura do campo, remédio, bola, mudou as bolas, agora nós temos que comprar bola tudo nova, que é o novo patrocinador, mas é a gente que compra. Então assim, a gente parte com caixa hoje no zero, mas nós já sabemos quanto que nós vamos gastar em cada rodada. E a gente está indo atrás dos parceiros, para quê? Para que a gente consiga sanar todas as dívidas. O diferente desse ano é que a gente foi contemplado o ano passado, só que nós não recebemos, com uma emenda impositiva do policial Rolissandro. E essa emenda vai estar disponível para a gente usar esse ano. Porém, essa emenda ela só pode usar em dois sentidos, ou material esportivo ou taxa da federação. E a gente precisa comprovar isso tudo junto ao Ministério Público e também aos órgãos da Prefeitura. Então, nessa parte hoje da arbitragem, que é o pesado, para o primeiro semestre, a gente já está com a conta redonda. Então, assim, a gente não está numa condição de gastar mais do que deve, mas também a gente não está numa condição igual ao do ano passado, porque o ano passado foi muito sofrido. Foi sofrido em que sentido? Em sentido da gente não saber se a gente conseguiria cumprir os compromissos. Em algumas rodadas, o presidente teve que pegar o dinheiro dele particular e colocar no real. E a mesma coisa a mesma coisa o Douglas. Só que o que acontece? O propósito é maior. O propósito não é agora, o propósito é daqui a alguns anos. Nós temos hoje atletas que a gente já citou, mas a gente também está fechando outros atletas. Segunda-feira está apresentando no Paranavaí o Maradona, está apresentando o Vitinho, está apresentando o Luquinha e está apresentando o Charles. Todos estão indo para o Paranavaí já com um acordo pré-assinado de porcentagem por real. O Charles tem 17 anos, vai fazer 17. Então ele está há 3 anos aí do sub-20, goleiro. Então pode despontar. O Maradona é um atacante de 15 anos. Com 16 não é para ver o Maradona no ano que vem na Copinha. Então a venda de um jogador é o que vai fazer a diferença em qualquer projeto na nossa concepção. Porque nós não vamos transformar o Real, que é da cidade, que é uma associação, em SAF. A gente não está aqui para fazer leilão, mas o orçamento é apertado. E aí, quando é apertado, é o que a gente brinca. Se o Douglas não trazer a coca e o salgado, nós vamos beber só água, eu e você nas transmissões, Nilson. E a secretária lá de Cachoeira traz a fruta, né? Aquela banana prata para os jogadores correr, ter muito potássio, não sentir cãibra, né? Tem essas parcerias, Araporã, o pessoal de Centralina colabora muito. Para arrematar aqui, categoria sub-13, sub-15, sub-17, só para o pessoal ter uma ideia dos custos. Por exemplo, a federação ela vai participar, desde o ano passado começou, mas nem de todas as categorias de taxa de arbitragem, né? Mas aí tem diárias. Como que é esse custo por categoria? Para o pessoal entender que quando o Real entra em campo aqui, ele já começa gastando, tem que pagar lá para a federação para poder as taxas de arbitragem e diárias. Como é que está esses custos nessas 3 categorias, Jander? Ô Nilson, foi feito o congresso técnico, foram passadas as planilhas de custo, elas vão ser enviadas para o nosso departamento administrativo, que é o Charles, e diante disso a gente vai fazer os levantamentos. Eu posso falar do que aconteceu o ano passado. O ano passado, no fim da competição, a federação até ajudou com valor, né, de redução da arbitragem. Mas a arbitragem aqui em Tumbiara, para mim colocar o Real, falar assim, o Real vai jogar, ela está em torno de R$1.000 a R$1.200. Depende de onde vai vir um atleta, ou depende de onde vai vir o juiz. Hoje, a nossa grata surpresa é que nós temos a Lorena, daqui da nossa cidade, que é uma árbitra, não, uma bandeirinha, né? FGF agora, então reduz um pouquinho o custo, porque ela não vai ter deslocamento. Nós temos o Felipe lá em Caldas Novas também, que é árbitro. Nós temos o Gustavo. Então, assim, começou a movimentar até a arbitragem no interior de Goiás, depois que o Real começou com a categoria de base. Então, assim, esses custos são variáveis. Mas só para quem é seu ouvinte entender,
Só para colocar o time dentro do campo é R$ 1.200, de 1.000 a 1.200 só a arbitragem. Isso pode mudar? A hora que a gente receber a tabela, eu posso rever isso com você. Eu estou te falando dados do ano passado. Outra coisa importante é a taxa de liberação na CBF. Tem uma taxa que a gente paga de R$ 4.000, que ela vence dia 20 de janeiro. A gente já pagou essa taxa. Sem essa taxa, você não tem acesso ao sistema da CBF. Você não pode cadastrar jogador, você não pode transferir, você não pode fazer nada. E graças a Deus, o Real já está com essa taxa encaminhada, está tudo certo. Nós vamos começar a federar os meninos semana que vem e a gente vai colocar o negócio para andar. Sem falar que para lavar um uniforme, mas lavar um uniforme é R$ 120. Então, assim, de 120 a 120, uma equipe que vai jogar 11 vezes, já dá aí, 11 vezes dá R$ 1.330. É pancada, Nilson, é pancada. Precisa ter mais Nilsons aqui em Itumbiara. Vamos aproveitar para arrematar aqui, a gente está usando bem também o tempo aqui do Jander, né? O Real disputa sub-13, sub-15, sub-17, foi o Ayrton Valadão que participou lá do Conselho Técnico. Só para o pessoal ter uma ideia, como que vai ser esse campeonato, o Ayrton já passou para a diretoria, como é que vão ser as fórmulas aprovadas lá no Conselho Técnico, como que vão ser essas categorias no Campeonato Goiano dessa temporada. Ô Nilson, eu não lembro muito assim como que é a fórmula, mas o nosso Sub-13, ele praticamente regionalizou, certo? É um único grupo, todo mundo joga contra todos, e aí foi questão de fora e dentro, foi um sorteio, certo? E classificam os 4 melhores. O 15 é a mesma condição, e o 17, que tem uma quantidade maior de equipes, também tem a mesma fórmula. Então vai mudar só a quantidade de equipes, mas vai ser chaves definidas, todos jogam contra todos, apenas um jogo e sempre classifica 4. Tá? Início das competições está definido aí também? O início é agora em março. O 13 sempre vai jogar às terças, o 15 às quartas e o 17 às quintas-feiras. Isso vai ser protocolado pela federação, enviado para a gente. Assim que eu receber tanto a fórmula quanto as tabelas, eu te encaminho e aí a gente tem veracidade, certeza de como vai ser. Planejamento para 2025, Campeonato Goiano no primeiro semestre, vai buscar novamente, vamos ouvir do Jander, né, nesse sentido, tentar fazer aí, se conseguir a estrutura necessária, estrutura financeira, né, terceira divisão e segundo semestre Copa Goiás. É isso o calendário do Real para a temporada? Calendário cheio, meu amigo. Categoria de base, as duas competições federadas, Campeonato Goiano na primeira e Copa Goiás no segundo, confirmado. Profissional, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de parceiros. O Adriano está totalmente aberto a sentar, a discutir, a entender o que é uma proposta. Nós temos isso muito bem claro, questão de custo, de estrutura física, de logística. A gente não tem que esconder nada de ninguém, é muito transparente. Não se sintam acanhados, venham para a família Real, venha colocar a sua marca aqui, venha ajudar a nós desenvolvermos o esporte na cidade. Temos que nos unir e o profissional é um dos caminhos. É um dos caminhos. A gente monitora jogadores aqui no Amador, a gente conversa com você mesmo. Tem jogadores aqui no Amador que dá para a gente colocar dentro do profissional do Real. Mas a gente precisa fazer isso com muita transparência. O plano é esse. Base o ano inteiro e buscar parceiros para ter o profissional. O Jander falou em questão de marca, né? É bom lembrar aqui, o Real tem uma marca que já é valorável, né? Quando a gente pegar o balanço do Real ali, ele já tem patrimônio. Outra questão que também vale muito, né? Não é fácil, o Real é um clube federado. Então, o balanço do Real hoje já não tem um ativo grande, não tem dívida, né? Como disse o diretor Jander aqui, então é um clube crescente e valioso, né, nesse aspecto, Jander. Sim. O Adriano, ele ficou negociando o Real quase 2 anos e meio. E quando a gente colocou a categoria sub-15 no primeiro ano, a gente sentou numa mesa e a gente apalavreamos que faríamos tudo de forma muito transparente e correta.
E dentre elas é deixar todas as certidões negativas do real ok. E tanto é que a gente passa pelo crivo aí de emendas impositivas, igual foi essa que a gente foi contemplada, uma no Ministério do Esporte, e a gente está totalmente lícito para com tudo. Então o real é uma associação que está pronta. Está pronta para quê? Para representar a cidade de Itumbiara. A gente está fazendo tudo com muita humildade. Você vê aí como que a gente faz, a dedicação dos professores, das pessoas que estão conosco. A gente não tem nenhum tipo de condição de oferecer mais do que a gente está fazendo. Mas o pouco com amor é muito. E o muito sem amor não é nada, Nilson. Já estou aqui caminhando para encerrar, Jander, mas vai fazer mais uma pergunta. O futebol movimenta, né? A gente vê onde tem futebol, movimenta a cidade, né? Tem o aspecto, primeiro está ajudando no social, né? Muitas crianças aqui são de Itumbiara, então já é um valor. Segundo, aí nós temos vendedores, né, que vêm, tem os pais que vêm de outras cidades, gastam aqui em Itumbiara. O futebol é uma fonte de receita também para o município, daí essa importância de parceria município, clube, porque o clube também é uma forma de divulgar o município, né, Jander? Tem um valor nesse sentido. Sim, Nilson. Eu acho que a gente deve sempre levar em consideração que onde a gente vai, a gente carrega o nome do município. Quando a gente chega, é o real. De onde? Lá de Itumbiara. Antes eles conectavam muito ao Itumbiara, mas agora todos que já conhecem, que sabem do trabalho, já sabem, poxa vida, é aquela equipe lá de Itumbiara que vem na van, que vem com 18 jogadores, 2 da comissão técnica, que o treinador é o massagista, que lá eles já têm 5, 6 atletas direcionados para a categoria de base já consolidada. Então a gente está criando a nossa identidade atual. Para quê? Para que cada vez mais o nome da nossa cidade, do nosso município, da nossa condição seja levado com muita honra, com muita verdade e principalmente representar esse manto. Ser lobo é ser lobo do vale, é daqui da cidade de Itumbiara. Então Itumbiara é gigante, mas também Itumbiara é lobo do vale. Eu vou aproveitar aqui para destacar 2 pontos do Jander, né? Primeiro, é um diretor, como a gente diz com o Galo, né? E também o Adriano Pimenta, presidente, bem relacionado, né? O Jander está sempre viajando e a relação que ele tem, né? A família Carvalho já tem futebol no DNA, né? Porque ele é parente do treinador agora do Paranavaí, né? Foi para lá, o Fabrício Carvalho, né? Bom treinador. E ele conhece todo mundo, né? Esses dias, só para dar facilidade do Jander no futebol, a gente precisando falar com o presidente da Liga Uberlandense. Ele falou, quantos minutos? Em 5 minutos o Jander colocou a gente ao vivo, né? E aí quando falou que era amigo do Jander, foi entrevista de quase 1 hora com o presidente da Liga Uberlandense. Apesar de trabalhar em outros ramos, mas esse bom relacionamento no futebol ajuda muito, né, Jander? Então, cara, eu venho aprendendo muito com o Adriano Pimenta. Porque o Adriano Pimenta, ele saiu com 13 anos daqui de Itumbiara para fazer avaliação no Guarani. E de lá ele rodou o mundo. Então ele viveu aquela parte da categoria de base, ele viveu a parte como jogador, ele se preparou para ser dirigente, tanto é que fez um trabalho junto com a equipe em Goiatuba excepcional. Hoje o Adriano está à frente do Paranavaí, que é um dos clubes emergentes e que hoje é SAF. Ele participou da transformação de SAF em Paraná, que é o Paranavaí. Ele trabalha numa empresa que hoje representa jogadores como o PP da seleção brasileira, Guto Ferreira, que é treinador. Então assim, o Adriano, cara, é uma enciclopédia. E ele tem uma coisa que me ajuda muito. O Adriano, você nunca vê ele falar alto, você não vê o Adriano brigar, você leva o problema e fala, vamos resolver, talvez não resolve naquela hora, mas daqui 30, 40 minutos. Então, a gente ter relacionamento, a gente cuidar de pessoas, a gente ter network, eu venho aprendendo que é fundamental no futebol. Esses dias mesmo, eu estava aqui em Itumbiara, estava de férias, o Fabrício Carvalho me ligou e falou assim, Jander, o Michael está aqui em Goiânia, eu vou ter uma reunião com ele, ele quer te conhecer, vem aqui.
Pô, peguei meu carro e fui parar lá em Goiânia. Chegamos lá, ficamos 4 horas conversando. Das 4 horas, 3 horas ele conversou com meu filho. Ele foi falar de depressão, ele foi falar de droga, ele foi falar do que ele passou quando ele mudou de Goiânia para o Flamengo, depois pro Al Hilal. Então assim, cara, nós ficamos ali 4 horas recebendo aula. Isso a gente falando de Michael. Só que também a gente não pode esquecer dos outros. O Panda aqui de Centralina, poxa vida, tem um projeto lindo. O Fabinho, que é aqui da Equador. Então, assim, a gente tem que estar transitando por todas as esferas. Por quê? A mosca branca, ela pode estar em qualquer lugar. Talvez ela está na casa de quem está nos ouvindo aqui. O que é a mosca branca? É o que voltou ontem pro Santos, o Neymar. Ele é a mosca branca. Então, a gente precisa, de alguma forma, sempre estar muito bem relacionado. E eu queria deixar aqui uma coisa que o Michael falou para mim. O Michael falou assim: Jander, a geração de jogadores hoje, por mais que ele não é tão velho assim, ela está muito acostumada a estar com tudo na mão. Quando eu saí da várzea e o Fabrício Carvalho me levou para o Goiânia, lá tinha arroz, feijão, salsicha e de vez em quando um macarrão. Aquilo para mim já era um banquete. Então, assim, cada um tem sua realidade. E Michael virou o que virou. Então, a gente precisa entender aonde a gente está, como a gente está e aonde a gente quer chegar. E o Real tem esses 3 passos. Eu ia falar mais um outro segredo do Real, que também não é pouco não, né? Para quem conhece o atual presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, era meu volante aqui no time do Flamenguinho aqui da Vila Rica. Cracão, viu? Alto, jogava com elegância. E aí, o Ronei Freitas, hoje presidente da federação, o Elton Galo e mais 10 companheiros, né? O advogado Cleo Cardoso, o Mortosa, que depois foi para o Atlético, é uma geração que começou ali com o Anderson e foram vencedores. Então começou no Real. O Real Clube tem o DNA do presidente. Já fez um presidente da federação, uma coisa inédita para Itumbiara, que não é fácil ser dirigente, não. Para arrematar, relação Federação Goiana de Futebol, Real Clube. Ter um Ronei, tá? A Federação Goiana, ela vem a cada ano melhorando. A gente está vendo aí no profissional aí da primeira divisão a questão do VAR. Pô, para o nosso estado, a nossa realidade, já é upgrade. Lá atrás, quando o Ronei começou, que teve aquela questão da nota fiscal, um craque para cada time, poxa vida, que lá foi fantástico. Então, assim, o Ronei, junto com a equipe da federação, sempre está renovando muito. E o Real tem o espaço como o Goiás tem, como o Vila, como o Atlético, cada um dentro das suas condições. Mas quando a gente conversa de pé de ouvido com o Ronei, ele ouve, ele nos orienta, ele mesmo fala, agora não é o momento, agora é o momento. Então, assim, cara, é gratificante o Real poder falar. Um dos fundadores do Real é presidente da Federação Goiana. Só que, além do Ronei, a gente tem o Pita, tem o Fernandinho, que é um amor de pessoa lá na questão de regularizar jogadores, de fazer transferência. Tem tantas pessoas lá do bem que a gente às vezes cria uma certa parede ou um paradigma que a gente precisa quebrar. E a gente só quebra quando? Quando a gente tem atitude. A gente precisa ter atitude e ação. E é isso que o Real tem, atitude e ação. O Jander, né, falou um aspecto muito importante, assim, do tratamento que a Federação Goiana de Futebol dá ao Itumbiara, não só ao Real Clube, mas os demais clubes. Eu sempre visito ele lá, todo ano tem um jogo anual lá no Estádio Olímpico. E aí, sempre vou lá recorrer ao Ronei. Ronei, arruma uma bola aí de futebol pra gente, na hora, ele pode estar em qualquer lugar. Falou que é Itumbiara, não sou eu, o Jander, e todos os funcionários, né? A gente vai aí nos estádios onde eles estão trabalhando. É uma turma que tem uma excelência no serviço prestado. É uma turma boa da Federação Goiana de Futebol. Não só com o Real, né? Mas com todos os clubes, como disse o Jander, né, Jander? Cara, eu vou lá em Goiatuba. Eu assisto todos os jogos do Goiatuba. Primeiro porque eu gosto de futebol e segundo porque o Goiatuba, ele é um exemplo hoje pro interior de Goiás que é possível fazer futebol e fazer futebol com muito profissionalismo e principalmente com objetivos bem definidos.
Tanto é que o Caizinho hoje, né, é referência dentro do estado de Goiás como supervisor de futebol e saiu daqui da nossa cidade de Itumbiara. Então nada melhor que ir lá prestigiar o Caizinho, prestigiar todos os amigos que a gente tem lá. E aí eu fico pensando, o porquê que nós não fazemos em Itumbiara? E é isso que nos move, é isso que nos faz acreditar que é possível. Porque se a gente tiver tudo da forma que é necessário, tiver os recursos financeiros, a estrutura, o mesmo que a federação faz para o Goiatuba, vai fazer para o Real. Como faz para o Itumbiara, faz para o Vila, faz para todo mundo. Isso é muito claro. E nisso daí, de novo, a gente tem que tirar o chapéu para o Adriano. O Adriano, ele tem um convívio e um entendimento de tudo isso muito claro. Vocês não vão ver de forma nenhuma nosso presidente ir pela emoção. Nós vamos fazer tudo pela razão. Por quê? Porque é a razão que vai dar a emoção da gente chegar nos nossos objetivos. Tá aí, eu quero agradecer ao Jander. Nós estamos iniciando aqui a temporada também local com essa entrevista. A nossa Hora do Futebol vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, vai estar também no YouTube, essa entrevista especial aqui com o pessoal que dirige o Real Clube. Obrigado, boa sorte, bom trabalho e boa temporada para o Real Clube em 2025. Jander. Nilson, recebe esse abraço fraterno meu, de todos do Real, se sinta parte do Real como você já é, que Deus abençoe você grandiosamente, que você tenha muita saúde, que você tenha muita disposição, que você utilize o seu canal sempre para levar a verdade e dar espaço para todos que amam o futebol, amam o esporte como você, que tenhamos um 2025 de muito trabalho, de muita dedicação, que as outras equipes de Itumbiara também tenham sucesso, que a gente possa ver o nosso futebol, o nosso esporte cada vez crescer mais e o principal de tudo, vamos com fé, porque sem fé nada é possível. E o Real é feito de muita fé, muito trabalho e dedicação. Com fé e andando sempre à frente, né? Como diz o Jander, quem não anda não vende picolé. E vamos nesse sábado e agora mesmo lá de Catalão para Craque de Catalão e Goiatuba. Um abraço a todos e a gente volta durante a semana, começando aqui, acompanhando o Real Clube nessa avaliação técnica hoje no JK.